Aquilo que não existe, aleluia. Pastor Diego, pode ficar à vontade. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia, livro do profeta Abacuque. Meu amigo, só dá um retornozinho para mim aqui. Livro do profeta Abacuque, por favor. Quem encontrou, diga amém. Eu quero agradecer esse convite feito pela minha amiga, irmã Rose. Está conosco também a irmã Kátia, ali atrás. Mulheres de Deus que eu conheço já de longas datas. Eu quero fazer só um pedido para a igreja, os membros daqui, os congregados. Deixo o meu abraço à pessoa do pastor Márcio e à pessoa da pastora Andreina, amém? Diga que eu mandei um abraço a eles. Queridos, quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Diga amém. Profeta Abacuque, capítulo 3. Que nos diz assim: oração do profeta Abacuque, sob forma de canto. Versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí ele vai adiante com um pedido: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Primeiramente, quem é esse profeta? Profeta Abacuque. Primeira pergunta: quem é o profeta Abacuque? Segunda pergunta: o que é avivamento? Mas antes, eu vou dizer para a igreja o que não é avivamento. O que não é avivamento e o que é avivamento. Quarto lugar, eu vou mostrar para os irmãos alguns acontecimentos na história que tratam e que mostram momentos em que Deus avivou a sua obra, avivou o seu povo. Primeiramente, quem era o profeta Abacuque? O profeta Abacuque viveu na mesma época em que profetizou o profeta Jeremias. Este profeta, ele é diferente dos demais profetas. Por quê? Porque todos os profetas levavam a mensagem de Deus para o povo. Mas se você abrir sua Bíblia e ler o profeta Abacuque, ele é o único profeta que não leva a mensagem de Deus para o povo, mas ele leva a mensagem do povo para Deus. Mas pastor, por que ele é um profeta então? Já que um profeta é aquele que dá o prognóstico do futuro, o profeta é aquele que prevê o futuro. O profeta não é só isso. O profeta não é somente para prever o futuro. O profeta também é aquele que ensina a palavra de Deus. O profeta é aquele também que ensina a lei do Senhor. Lembrem-se que nos dias de Saul, ou nos dias do profeta Samuel, falando melhor, nos dias do profeta Elias, nos dias do profeta Eliseu, havia uma escola de profetas. E essa escola de profetas não visava apenas que estes homens recebiam inspiração divina para profetizar as pessoas, Mas essa escola de profeta tratava-se também
de homens que ensinavam as leis do Senhor. Eles buscavam ao Senhor em retiro de oração, buscavam a presença de Deus. Amém? Então o profeta Abacuque, nós podemos considerá-lo a profeta também. Mas veja só que nome, né, irmão? Eu acredito que você não colocaria o nome do seu filho de Abacuque, porque na nossa linguagem é muito esquisito, né? Abacuque, que nome é esse? Você já pensou a professora Antônio presente, Pedro presente, João presente, Abacuque, todo mundo olha para trás. Como é que é Abacuque? Mas é um nome diferente, porém é um nome que tem um significado extraordinário. O seu nome significa abraço. O Senhor abraça. E o que significa abraço? O abraço é justamente um gesto amoroso. Quem te abraça está te dando um abrigo. Quem te abraça pode estar te dando um conforto. Então esse é o sentido do nome do profeta Abacuque, ou seja, o Senhor abraça. Quantos querem receber um abraço de Deus nesta noite? Então sinta-se abraçado pelo Senhor, porque nesta noite você veio a esse lugar e o Espírito Santo vai te dar um abraço. Deus vai te abraçar. Você que está sofrendo, você que está passando por uma situação difícil, você que está passando por uma adversidade e talvez esteja pensando que não vai suportar, sinta-se abraçado por Deus nesta noite. Deus está te abraçando agora. Queridos irmãos, veja só, a partir do versículo 2 ele diz: ouvi a tua palavra e temi. Ou em outras traduções, ouvi as tuas declarações. Então nós temos que investigar o que ele temeu. Nós temos que aqui nesta noite trazer à luz o que palavra foi essa que ele temeu. Porque ele diz: ouvi tua palavra e temi. Ouvi tuas declarações e temi. O que seriam essas declarações? O que seriam essas palavras? E por que ele havia temido? Alguns acreditam que essas declarações foram palavras vindas de Deus para ele, e ele se sentiu assustado. E outros acreditam que essas declarações se tratavam das profecias do profeta Jeremias. O que o profeta Jeremias fez? O profeta Jeremias profetizou 70 anos de cativeiro. O profeta Jeremias foi um profeta que foi contra os últimos reis de Judá. Este profeta disse para os reis de Judá que eles deveriam se entregar. Vocês devem se entregar à Babilônia. Vocês devem se render à Babilônia. Porque se vocês resistirem à Babilônia, com certeza haverá massacre em Jerusalém. No entanto, o povo estava sob a esperança que viveu o rei Zedequias, ou o rei Ezequias, aquele rei que enfrentou Senaqueribe, que colocou o seu rosto na parede, orou dizendo: Senhor, olha as ameaças. E a Bíblia diz em 2 Reis capítulo 19, versículo 35, que Deus apenas enviou um anjo, e esse anjo matou o exército assírio, cerca de 185 mil homens. O anjo exterminou todos. Então Israel estava sob essa esperança. No entanto, muitos profetas profetizavam e diziam: Deus vai dar livramento, resista ao exército da Babilônia. E Jeremias foi um profeta que foi contra, e ele dizia: a Babilônia vai invadir Jerusalém. A Babilônia, quando invadir Jerusalém, se prepare, porque serão dias de calamidades, serão dias terríveis. Ele descreve o período do cativeiro. E o profeta Abacuque está dizendo: Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações. Ou seja, eu estou vendo as profecias dos teus servos.
eu estou vendo as tuas palavras. E ele faz essa oração pedindo: Senhor, aviva a tua obra do decorrer dos anos, a notifica. Aí depois ele diz: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Agora ele usa a palavra aviva a tua obra. E nós conhecemos esse avivar, o verbo avivar, como o avivamento. Avivamento. Nós escutamos constantemente essa expressão avivamento. Primeiramente eu quero dizer à igreja o que não é avivamento. Avivamento, em primeiro lugar, não significa igreja contente, uma igreja, digamos, carismática, uma igreja alegre. Essa igreja é avivada. Por quê? Porque os irmãos pulam, os irmãos sapateiam, o pregador é eloquente, o pregador fala línguas estranhas. Então essa igreja é uma igreja avivada. E geralmente quando fazemos campanhas de avivamento, temos essa finalidade. Essa igreja está muito fria, precisa de animação, os irmãos precisam pular, os irmãos precisam sapatear, sinais precisam acontecer. Isto também não é avivamento, porque o avivamento não tem esta finalidade. O avivamento não tem esse objetivo, porque o avivamento não se trata apenas de um grupo, não se trata apenas de uma igreja local. O avivamento não se trata apenas da igreja que eu congrego e dessa igreja aqui que os irmãos congregam. O avivamento é algo que o profeta orou, que se refere a um momento da história que engloba a todos, engloba algo geral. Então isso significa que quando o avivamento acontecer, vai acontecer em todas as igrejas. O avivamento vai acontecer em todos. Toda a igreja do arrebatamento vai passar por um avivamento. Amados irmãos, toda vez que falamos da palavra avivamento, nós temos que associá-lo com o arrebatamento da igreja. E pasme os senhores, a igreja, inclusive a igreja de Cristo, ela não está alerta quanto ao arrebatamento. Inclusive a igreja de Cristo, eu estou falando das nécias, eu estou falando das noivas prudentes, elas não estão alertas quanto à volta de Cristo. Eu falo em sentido geral, e eu quero dizer para os irmãos que há um sono profundo nas igrejas. Inclusive esse sono também está sobre nós. Esse sono está sobre as nossas vidas. E toda vez que a Bíblia fala de sono, está se referindo a um momento ruim, a um momento em que a igreja do Senhor, em que a obra do Senhor, ou seja, queridos irmãos, está sendo feita desleixadamente, está sendo feita, digamos, negligenciadamente. Se não, vejamos, a palavra do Senhor nos informa em Mateus capítulo 25. A Bíblia diz que havia a parábola das 10 virgens, e a Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Amém? Amém. O que diferencia as prudentes das nécias, ou as prudentes das loucas? O que diferencia? Tem irmão que diz assim: não, porque as loucas estavam dormindo e as prudentes estavam alerta. Não. A Bíblia diz que todas tosquenejaram,
Todas. Então diga assim para o seu irmão nesta noite: a igreja do Senhor está dormindo. A igreja de Cristo está dormindo. Mas a Bíblia diz que uma trombeta tocou. A trombeta toca. E quando a trombeta toca, diz a palavra que alguém grita: eis o noivo, eis o noivo. E a Bíblia diz que elas despertaram. Entenderam? Aonde é que está o avivamento, pastor? O avivamento está nesse despertar. O avivamento está nesse acordar. Prepare, irmãos. Jesus vai alertar a sua igreja. Jesus vai despertar o seu povo. Sabe por quê? Porque o que vai nos preparar para o arrebatamento é justamente esse despertar. Esse despertar, a igreja vai acordar. Levante a sua mão para o céu. Haverá dias em que mensagem sobre o arrebatamento vai voltar sobre os nossos púlpitos. Haverá dias em que mensagem da cruz vai voltar para os nossos púlpitos. Eu profetizo que este evangelho de oba-oba, este evangelho de autoajuda, este evangelho que só quer exaltar o homem, só quer colocar o homem no lugar que ele não merece, este evangelho vai desaparecer e as igrejas vão despertar para a glória de Deus. Haverá um despertamento da parte do Senhor. E não é só isso, mas haverá também um derramado Espírito Santo. Saibam os senhores que em Atos capítulo 2, conforme abrimos, e no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som como de um vento impetuoso, enchendo toda a casa, aonde eles estavam assentados. De repente apareceram entre eles línguas repartidas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes concedia que falasse. Preste atenção. Quando houve essa descida do Espírito Santo, não foi um derramar com totalidade. Deus não derramou todo o seu Espírito ali. Deus não derramou toda a sua presença ali. Mas digamos que Deus começou a derramar o seu Espírito, e ainda está derramando do seu Espírito. Quem acredita que o Espírito de Deus ainda está sendo derramado? O Espírito do Senhor ainda está sendo derramado. Mas o Espírito vai ser derramado de forma total quando você abre a sua Bíblia em Ageu capítulo 2, a partir do versículo 6, Deus usa a boca do profeta dizendo: vai haver um dia em que eu vou abalar os céus, em que eu vou abalar a estrutura da terra. E assim diz o Senhor: eis que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você abre sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 4, versículo número 16, que haverá um alarido. Ele vai soar com a voz de trombeta. Ou seja, o que é a voz de trombeta? Somente os salvos vão escutar essa voz de trombeta, essa voz do arcanjo. Ali também se trata de um derramar do Espírito Santo de Deus. Aquele que estava frio vai começar a se encher da Shekinah de Deus. Aquele que estava vazio vai começar a se encher do poder de Deus e da glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. A igreja vai passar por um avivamento. Você abre sua Bíblia,
1 João capítulo 2, versículo número 18. João diz assim: filhinhos, esta é a última hora. Aí depois o apóstolo começa a descrever uma problemática que a igreja vai passar. E aqueles que saíram de nós, porque nunca foram de nós. Aí versículo 21, e vós tendes a unção. Louvado seja Deus. O que isso significa? Você por acaso já se perguntou: meu Deus, o que está acontecendo com as igrejas? As igrejas estão vazias. Sim ou não? É um problema geral. As igrejas estão cada vez mais vazias. É tanta gente saindo da igreja. É mais gente saindo do que entrando. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você por acaso já se perguntou por que tem gente saindo? Por que tem gente saindo? Resposta, versículo 18 de 1 João, capítulo 2. Porque estamos na última hora. E quais são os sintomas da última hora? Esfriamento do amor. Até dentro das igrejas não se vê mais amor. Até dentro das igrejas, irmãos estão indiferentes. Até dentro da casa de Deus, até dentro da igreja do Senhor, entre os pastores, há uma concorrência geral. Isso é preocupante. Mas eu quero dizer nesta noite que ovelha não é cliente, a fé não é produto, pastores não são gerentes. Nós somos ministros de Deus, e vocês são ovelhas do rebanho de Cristo, e todos nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo para morar no céu. Esta é a última hora. Mas vós tendes a unção. Aí Abacuque: Senhor, tenho ouvido a tua palavra e a temi. Me sinto alarmado. Aviva a tua obra no decorrer dos anos e a notifica. Qual é a solução, queridos irmãos? Um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Em primeiro lugar, para ter avivamento, tem que ter remanescente. E quem são os remanescentes? Os remanescentes são a minoria, aquele pequeno grupinho. Hoje eu tenho uma palavra de Deus que vai te confortar. Aleluia. Coloque a mão no teu coração e receba essa palavra. Deus nunca gostou de operar no meio de muita gente. Deus gosta de operar no meio de um grupinho. Deus gosta de operar no meio de um povo, sabe, os remanescentes, aquele grupo de pequenas pessoas. Ele diz: aonde estiverem, ele não diz assim, onde estiverem 30, onde estiverem 40, onde estiverem 50, onde estiverem 300, onde estiverem 1000 pessoas, mas ele diz: onde estiverem 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente no meio deles. Paulo diz que todos sejam fiéis, mas a verdade é que nem todos são fiéis. Só um pequeno grupinho fica fiel. Então, para ter avivamento, tem que ter remanescente. Ou seja, nessa geração tem muito crente escandalizando, verdade? Tem muito crente saindo da presença do Senhor, verdade? Tem muita gente deixando a igreja, verdade? Tem muitos líderes cometendo escândalo, verdade? Mas tem gente séria ainda no nosso meio. Tem gente crente de verdade ainda no nosso meio. Quem pode dar glória a Deus? Levante a
a sua mão assim para o céu. Eu sei que o amor de muitos está esfriando, mas Jesus, não deixa o meu amor esfriar. Eu não deixo o meu amor esfriar. Comece a levantar sua mão e comece a dar glória a Deus neste culto. Eu sei que tem muita gente se afastando, eu sei que tem muita gente caindo, mas eu não quero cair, Jesus. Sabe por quê? Porque a minha fé não está baseada em homens, a minha fé não está baseada em vidas, a minha fé está baseada, segundo Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. Aleluia, corramos e prossigamos para a corrida que nos foi proposta, olhando para o autor e aperfeiçoador de nossa fé. Jesus Cristo suportou a cruz, não por fato de vergonha, mas está sentado à destra de Deus Pai. Sabe como é que se caracteriza um remanescente? Remanescente vai ver escândalo, remanescente vai ver gente caindo, remanescente vai ver decepções, remanescente vai sofrer rejeições, remanescente vai ver de tudo nesta vida, mas ele não vai deixar a sua fé se abalar, porque a sua fé não está baseada em homens, a sua fé está baseada em Jesus. É Ele que é o autor da nossa fé, é Ele que pagou o preço. Ah, pastor, mas eu vi tanta coisa errada. Então tem uma coisa errada em Jesus, você não vai ver. Se você ler a Bíblia comigo, vai ter coisa errada na vida de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, porque Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eu te convido a encontrar alguma coisa errada na vida de Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo número 15. Ele foi tentado à nossa semelhança, mas não pecou. Ele é o único que não pecou, e é para Ele que temos que olhar. É nele que está baseada a nossa fé. É Ele que é o autor e consumador da nossa fé. É nele que estamos firmados. É nele, somente dele, para Ele são todas as coisas. Para ter avivamento tem que ter remanescente. E o que é avivamento, pastor? Pegue 4 dedos aí, vamos lá comigo. O que é avivamento? Tornar-se mais vivo, animação, despertamento, estímulo espiritual. Quem decorou? Tornar-se mais vivo. Bora lá, tornar-se mais vivo, animação, despertamento, estímulo espiritual. O que é avivamento? Em primeiro lugar, irmão, você abre a sua Bíblia. Eu já estou encerrando, eu não vou demorar muito não. Você abre sua Bíblia em Levíticos capítulo 9, 24. Deus dá a instrução do altar. Deus dá a instrução do holocausto. E diz a palavra que Deus requeriu algumas exigências dos sacerdotes. Os sacerdotes fizeram tudo como o Senhor havia lhe ordenado. Eles disseram: eu quero que o altar seja colocado, tirado as cinzas. Não pode ter cinza sobre o altar. Tem que tirar as cinzas do altar. O que isso significa? Vida de renovação. Depois o holocausto tem que ser colocado sobre o altar a noite toda. A noite toda. Aí diz a Bíblia que o sacerdote fez tudo conforme a palavra do Senhor lhe ordenara. E de repente veio fogo do céu. Não foi o sacerdote que colocou fogo, foi Deus que colocou fogo. Diga assim para o vizinho, diga assim: o fogo, ele vem de Deus. Não tenta colocar fogo na igreja. O fogo vem de Deus. E o que é fogo de Deus? A Bíblia diz em Atos 2, no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, o que isso significa? Que a coisa de Deus é de repente.
a gente está aqui e a glória de Deus acontece. Então a gente não precisa ficar mandando o irmão da glória a Deus. Da glória a Deus. Exalta o nome. Isso aí, irmão, é tentar colocar fogo no lugar. Quem coloca fogo é Deus. Quem coloca o fogo é Deus. Quem coloca a glória é Deus. Deixa com Deus. Diga assim comigo: tudo que é carnal é forçado, mas tudo que é de Deus flui livremente. Aí o irmão começa a sentir um arrepio, o outro começa a sentir uma alegria. O que é isso que está acontecendo aqui? O outro começa a sentir vontade de cantar, o outro começa a sentir e vai tomando a igreja, vai tomando o povo. É algo repentino. É assim que é a glória de Deus. Deixa que o fogo vem de Deus. Aí você abre sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 7. Foi um outro momento também em que aconteceu o avivamento. O avivamento fez o povo chorar, derramar água perante o Senhor. Ou seja, o que é o avivamento? O avivamento vai levar as pessoas a terem convicções de seus pecados. O avivamento vai levar as pessoas ao arrependimento. Diga assim comigo: Deus é luz. Mais uma vez: Deus é luz. Agora olha para o seu irmão e diga assim: isso é uma notícia ruim. Pode assustar seu irmão. Diga: isso é uma notícia ruim. Sabe por quê? Quando a Bíblia diz que Deus é luz, a mesma diz que nós estamos em trevas. A Bíblia que diz que Deus é luz, versículo 6 de 1 João, capítulo 1, versículo 6, e nós estamos em trevas. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus é santo, que Deus é luz, está dizendo que Deus é santo. E quando a Bíblia diz que nós estamos em trevas, está dizendo que nós estamos em pecado. Mas o que a luz faz? A luz mostra aquilo que está em trevas. Então isso significa que quando a presença de Deus vem, não vai deixar o crente orgulhoso. Essa história de querer ser mais vasto que o outro, de querer ser mais usado que o outro. Eu sou mais vasto do que tu, eu sapateio mais do que tu. Não. A presença de Deus é luz, e quando ela vem como luz. Você já abriu a janela da sua casa? Quando você abre a janela da sua casa, às vezes a sua casa está limpa, mas você abre a janela, aí aparece a poeira. Nossa, a casa está toda suja. Olha só, acabei de abrir a janela e está aparecendo a poeira no chão, poeira ali. Ou seja, quando a presença de Deus ela vem sobre nós, ela vem como luz, e aquilo que em nós está oculto, Deus começa a mostrar. Deus começa a revelar. Aí nós nos comportamos como o profeta Isaías. Quando recebeu a visitação de Deus, ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então eu não acredito em manifestação do Espírito que não gere em nosso coração arrependimento. Eu não acredito em manifestação do Espírito que não gere em nossos corações a vontade de se prostrar diante daquele que é santo, diante daquele que é santo, diante daquele que é santo. Outro momento da história em que eu vejo avivamento: Rei Josias. A palavra do Senhor nos diz que o rei Josias começa a restaurar a casa de Deus e encontra os pergaminhos, encontra a lei de Deus. E naquele momento ele ordena que a lei do Senhor fosse lida perante o povo. Em outra ocasião também está registrado em Esdras, em que Esdras se reúne com o povo. Eles começaram a fazer a leitura
da lei do Senhor, 7 da manhã, o povo em pé, o povo de pé, e o profeta e Esdras ordenando que a lei do Senhor fosse lida. Quando já estava acabando, o povo disse: nós queremos mais. Aí alguém dizia: mas o sol está quente, já é meio-dia, nós queremos mais um pouco. Amém. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? Avivamento leva o povo a ter fome da palavra. Avivamento faz o povo querer Bíblia. O avivamento leva o povo a querer ouvir a voz de Deus. E o profeta Amós profetizou acerca disso. Haverá dias em que o povo não vai ter fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra, de ouvir a minha voz. Eu não acredito em avivamento sem Bíblia. Eu não acredito em avivamento sem palavra. Se você for a um lugar e lá não houver a exposição bíblica da palavra, aquele lugar não é de Deus. Martim Lutero dizia: ainda que façam chover chuvas de milagre, mas se não houver a expressão bíblica da palavra, a exposição da palavra, esse milagre não é de Deus. Tem que ter Bíblia, tem que ter a palavra. A pregação é tudo. A pregação é tudo. Quando é avivamento, o povo começa a querer a palavra. O povo passa a gostar da palavra. Pastor, o que é uma igreja avivada? É quando esta igreja gosta da palavra de Deus. Eu profetizo que haverá dias em que os cultos de doutrinas vão ser mais cheios, as EBDs vão ser mais cheias. Não, para encher a igreja, vamos fazer campanha disso, vamos fazer campanha daquilo, vamos fazer campanha de oração, é campanha da prosperidade, é campanha. Eu profetizo que isso vai mudar. Deus está levantando uma nova geração que quer Bíblia, que quer palavra, que quer conhecimento, que quer se aprofundar nas Escrituras. Aleluia! O que atraía as pessoas até Jesus, muitos queriam Jesus por causa do milagre, e esses que quiseram Jesus por causa de milagre, porque ele multiplicava pão, porque ele multiplicava peixe, eles foram embora, abandonaram Jesus. E Jesus olhou para os discípulos e disseram: se vocês quiserem, vocês podem ir também. E os discípulos olharam para ele, e Pedro disse, fitando os olhos dele, dizendo: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Quem gosta de milagre, quem gosta de bênção, quem gosta de prosperidade, não firma, sai da igreja. Mas quem gosta da palavra, não sai da igreja, porque gosta da palavra. Aleluia. É a palavra que vai te firmar. É a palavra. Pastor, o senhor gosta do reteté? Gosto. Mancate, a Rosiane me conhece, sabe, eu gosto. Sou da oração, sou do manto. Mas eu gosto também da palavra, porque é isso que me firma. O salmista Davi, ele escrevendo o Salmo 119, versículo 9: como purificará o jovem o seu caminho? Aí o Espírito Santo dá a resposta: ele: já sei, observando a tua palavra, Senhor. Observando a tua palavra. Pastor, como é que a gente vai firmar os jovens na igreja? Bora fazer retiro espiritual, vamos levar essa turma no cinema, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso não vai firmar jovem na igreja. O que vai firmar o jovem na igreja é doutriná-los, ensinar a palavra do Senhor, ensinar as Escrituras, fazer eles terem gosto pela palavra de Deus. É isso que firma o crente.
é pessoa agitada, é pessoa que não quer conselho. Uma vez uma irmã disse assim para mim: pastor, sabe por que eu não gosto de culto de doutrina? Por quê, irmã? Porque, sabe, pastor, a minha vida está cheia de problemas. Eu preciso de oração. Eu preciso, pastor, de poder. Então eu não tenho paciência para ficar ouvindo doutrina. Doutrina é teoria. Aí eu disse para ela: irmã, como você não vai se firmar nunca na presença de Deus. E ela ficou me olhando. Eu disse: olha para mim, irmã, só quero lhe dizer uma coisa. Você já se perguntou por que você vive com problema? Por que a sua vida é só problema, é só adversidade? E ela disse: não, porque você não para ouvir Deus falar. Porque a partir do momento que você começar a ouvir Deus falar, quando você começar a ouvir a voz de Deus, Deus vai falar dos teus problemas. E através da pregação, Deus vai te ensinar a não fugir de problema. O Evangelho não te ensina a fugir dos problemas. O Evangelho diz: no mundo passareis aflições. Então o crente que está acostumado com doutrina, ele sabe que nessa vida vai ter problema. O crente que está acostumado com doutrina sabe que nessa vida haverá lutas, sabe que nessa vida haverá barreiras, sabe que nessa vida haverá privações, haverá adversidade. Mas a mesma Bíblia ensina esse crente a enfrentar, e enfrentar de cabeça erguida. Esse crente está firmando sua vida na rocha, está alicerçando a sua casa na rocha. Enquanto aqueles que estão edificando sua casa na areia, vai vir o vento, vai vir a tempestade, eles caem, não se firmam. Por quê? Porque eu não quero ouvir conselho, não quero ouvir palavra, não quero ouvir Bíblia. Mas aqueles que procuram se firmar na palavra, procuram ouvir a Bíblia, procuram o que Deus tem para dizer, pode até demorar a construção. E a pedreiro sabe disso. Uma casa bem construída, irmão, alicerce demora. Coisa que demora é construir casa sobre o alicerce. Demora, mas depois a construção é rápida. E a construção é segura. Levante a sua mão para o céu. Deus quer construir primeiro o concreto. Deus primeiro quer construir. Deus primeiro quer te alicerçar. Depois que Ele te alicerçar, a bênção dele vai começar a acontecer. Fique de pé. Eu disse que eu seria breve. Não demoremos. 9:10. Coloque a mão no teu coração. Feche os teus olhos. Aleluia. Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, nesta noite foi ministrada a tua santa palavra. E eu creio que grandes coisas o Senhor fez neste lugar. Grandes coisas o Senhor realizou. Que esta palavra reine e habite em cada coração. E eu sei, meu Deus, que aqui no nosso meio tem remanescente. Aqueles que serão geradores de avivamento. O remanescente gosta da palavra. O remanescente gosta da oração. O remanescente gosta do fogo. Ele gosta do Pentecoste. Ele gosta da presença. Meu Deus, e o remanescente, todos mudam, mas ele permanece o mesmo. Ele permanece a mesma pessoa. E é por isso, Deus, que eu te peço, torna cada um aqui nessa noite um remanescente teu nesta terra. Firma os passos, ó Deus. Firma
ó Deus, diante de Ti. E aumente agora o amor que eles têm por Ti e pela Tua presença. Que suas preocupações não sejam com as bênçãos, mas que suas preocupações sejam em suportar as adversidades que ainda virão sobre esta terra. Que possamos permanecer fiéis à Tua palavra, que possamos permanecer fiéis a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Receba a presença do Senhor na tua vida, receba a unção do Senhor na tua vida, receba a Shekinah de Deus na sua vida. Escute a voz do Senhor dizendo para você: está difícil, mas ei, você não está só, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E assim, Senhor, abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, te agradeço. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos, irmãos. Obrigado pela rica oportunidade. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir mais um louvor do Ministério.